Começa agora no estúdio da Holiday Produções, na apresentação de Amaury Figueira, mais um podcast do projeto Papo de Música e Arte Valenciana, aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença. Um bom dia para você, sejam bem-vindos a mais um podcast. É um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo de Valença, né? E esse podcast hoje, nós temos o imenso prazer de trazer Paulo Ribeiro Figueira, uma pessoa, uma figura, vamos dizer assim, né? Uma pessoa enigmática em Valença, que tem um profundo conhecimento musical, né? E ele vai contar um pouco da história. Vou te chamar de Paulinho do Trombone. E fica à vontade para sua apresentação aí, Paulinho, no início, que eu quero já em seguida saber de você, né? Para você começar a traçar para a gente como é que começou essa vida sua na música. Um bom dia para você. Tá. Bom dia, Amaury. Bom dia para o pessoal também que está ouvindo. O lance é o seguinte, a música começou na minha vida quando eu tinha 12 para 13 anos na Sociedade Musical Progresso de Valença. Eu comecei a estudar música ali para tocar instrumento de sopro e comecei no bombardino. Concomitantemente, ou seja, paralelamente a isso, eu logo depois passei para o trombone de vara. O que é bombardino? Bombardino é um instrumento que tem uma boca para cima, que ele é parecido com trombone. Mas existe até hoje o bombardino? Existe. Tem o bombardino e tem o barítono. É um instrumento igual um sapão, assim, ele fica com a boca para cima, mas não é grande igual uma tuba. A boca dele deve ter um diâmetro mais ou menos de uns 27, 28 centímetros, né? Então, eu comecei a tocar ali. O bombardino é o responsável numa banda de música a fazer o chamado contracanto, que hoje o pessoal chama de contramelodia. Ele faz a resposta da melodia. Então a banda naquela época tocava muito dobrado, a banda tocava diversos tipos de música, né? Popular também. Então o bombardino, e essas coisas todas adaptadas, obviamente, para a banda, e o bombardino fazia o contracanto. É isso aí. Aí logo depois eu comecei a tocar trombone de vara, e estava na Progresso ainda. Comecei a tocar com um conjunto, o Pop Som. De Valença? Também era o pessoal daqui de Valença, o Moreira aqui do Benfica, né, da Getúlio Vargas, Sim. O Fernando do Piston. Sim. Comecei a tocar com aquela velha guarda. E, paralelamente, também comecei a tocar seresta, com o pessoal que fazia seresta no bar do Ajax Vasconcelos, onde hoje é a Solte, aqui na Rua dos Mineiros. Então foi assim que começou. Depois... eu fui me arvorando a tocar em outra, tocava muito carnaval, essas coisas todas. Passado um tempo, eu fui ser metalúrgico. Começou a FN do Brasil aqui, e depois eu fui para Taurus, etc, etc. Mas então nunca larguei o instrumento. Mas a música, então, entrou como um entretenimento para você, porque você tem tinha a sua vida particular e profissional com o trabalho. Nessa ocasião. Sim. Depois que eu saí da metalurgia, eu voltei para a música, né? Que é uma cachaça, não tem jeito, é aquela coisa, a música é assim mesmo. Então, conclusão, eu chego a um ponto que eu estava investindo em mim mesmo, como um músico, né? Depois eu comecei a tocar com conjuntos de fora. Aí eu tocava aqui em Valença ainda com o Fernando do Piston, que ele tinha feito uma banda que chamava-se Banda Perfil. Sim, eu ouvi falar dessa banda. Tocava muito com eles, baile de terceira idade, tocamos muito por aí. Carnaval você tocou muito, né, Paulo? Toquei, Coroados e Democrático, eu tocava direto. E tocava o quê? Trombone? Trombone de vara. Porque, tipo assim, a gente sabe que com a tecnologia, o teclado, eu não sei se tem... a melodia parecida, vamos dizer assim, com o trombone, mas nada se compara à autenticidade do trombone, não é isso, Paulinho? Fala um pouquinho pra gente. Tem uma coisa que é assim, Amaury. Esses conjuntinhos de carnaval que existiam antigamente, que eram geralmente compostos de
2 trombones, 2 pistões, 3 saxofones e uma bateria. Eu lembro do Boretim. Né? Também toquei muito com o Boretim, com Valadark aqui de cima, com o Fernando, aquele com o Orlando. senhor Oswaldo Lagarto também? Também toquei. Olha. Tocava com o Oswaldo Lagarto, a gente fazia todo ano, a gente fazia festa junina no Abrigo dos Velhos, 0800. Que bacana. Era uma missão de todo ano ir lá fazer uma festinha junina, tocar umas musiquinhas juninas para aquele pessoal lá. Sim. Né? Alegrava eles. E também era uma coisa que a gente fazia por diletantismo, digamos assim. Sim. Agora, então eu toquei com essa velha guarda toda. Hoje eu sou a velha guarda. Mas a idade chega para todo mundo, mas o bom de tudo isso, né, para você que está aí na Lei Paulo Gustavo, no podcast da Lei Paulo Gustavo, um projeto, né, que é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo, Papo de Música e Arte Valenciana. A grande vantagem disso daí é que Valença tem você para poder contar essas histórias, né? Porque, tipo assim, o envelhecer é uma coisa normal. Agora, você ter a lucidez de lembrar que você começou aos 12 anos e te passa um filme, um curta-metragem, né? Que é um longa-metragem na sua cabeça em pequeno tempo. É muito coisa. Agora, Paulinho, voltando à banda Corporação Musical de Valença, você tocou quanto tempo lá? Você lembra mais ou menos? Eu lembro. Eu fiquei na banda Progresso os primeiros 5 anos de aprendizado musical. Mas o seu Oswaldo não era um músico de grande teoria. Então eu migrei para uma banda que era co-irmã da Lima Santos de Rio Preto, que era a Corporação Musical Carlos Gomes, que hoje não existe mais. Era de Valença. De Valença, E tinha uma pessoa que era, vamos dizer assim, o maestro da banda, era o Estevin Gifone. Sim, eu ouvi falar. Tio desse Guilherme Gifone que tocou na Tabajara há muitos anos. Sim, Guilherme. Então, o Estevin Gifone começou a me ensinar teoria musical. Eu ia para a casa do Estevin Gifone toda tarde aprender a tocar trombone de vara e aprender teoria musical. É diferente de harmonia. Harmonia é um estudo muito mais evoluído. Então eu fiquei mais na banda Carlos Gomes, eu fiquei outros 5 anos. E tocava muito naquela época com o pessoal de Rio Preto, né, da onde a família do meu pai é originária, né, os Guida. Aí o que acontecia? Eu ficava muito lá em Rio Preto, tocando com aquele pessoal lá e aprendendo com eles, porque afinal de contas eu estava muito novato ainda na música, né? Eu fui aprendendo com aquele pessoal todo. Já tocava um pouco de violão e tal, mas o Estevinho aprendeu a tocar violão com Dilermando Reis. Aprendeu música com o maestro Guerra Peixe. Então, falei assim, meu Deus do céu, como é que a coisa está desgringolando, hein? Acabando em mim, pô. Sim, que negócio é esse? Deixa eu te perguntar, Paulinho, que você conheça, você seria hoje a única pessoa em Valença a tocar trombone? Ou você conhece mais alguém? Aqui em Valença tem outras pessoas que tocam trombone. Mas não tem o tempo de vivência que você tem com relação ao instrumento. Estudo. Porque, o Amaury, a arte musical, mesmo a gente tendo tocado por aí afora, com muita gente de fora, a arte musical, ela também vai muito do estudo. A gente não pode parar de estudar, não é? Então, uma coisa muito importante no instrumentista de sopro é a embocadura. Se o cara tiver uma boa embocadura, ele vai tocar bem. É lógico que tem que ter um bom instrumento também, porque se for um instrumento muito ruim, o cara também não vai poder ter performance. Sim. A gente estava nos bastidores conversando sobre embocadura, né? Enquanto eu pegava o Paulinho para poder fazer aqui o podcast. Relata pra gente, Paulinho, o que na verdade seria um embocadura. Você fez uma comparação a um exercício de músculo, né? Passa pra gente como é que seria isso. Amaury. A embocadura seria como o halteres da boca, né? Uma pessoa que vai numa academia, pratica um halterofilismo, vai ficar fortona, bombada. Se parar, murcha tudo. Sim. A embocadura é isso. A embocadura é você ter uma resistência muito grande na boca.
É lógico que tocar um instrumento de sopro, um trompete, por exemplo, não faz força. Quem pensa que faz força é porque não tem embocadura. Sim. Como é que eu magrinho assim, aguentava tocar trombone de vara a noite inteira sem cansar? Então, a embocadura, no caso, seria o encaixe daquilo que você precisa... O posicionamento do bocal também é uma técnica na boca da pessoa. E cada pessoa tem um tipo de formação labial. E cada um também tem que ter o seu bocal. Tem que ter um bocal específico. Normalmente, os fabricantes de bocal fazem alguns tipos de bocal para um certo instrumento. Por exemplo, a Veril, que é a fabricante de instrumento brasileira, né, de instrumento de sopro, só para trombone de vara deve ter uns 25 tipos de bocal diferentes. Sabia. Entende? Agora, o músico deve procurar qual é o melhor bocal que se adapta. Ou então, mandar fazer um bocal na medida tal qual um alfaiate faz um terno na medida. Sim. Né? Então, o que acontece? E você tem como testar isso, Paulinho, no momento que você manda fabricar, para saber se está de acordo? E leva muito tempo testando. É mesmo? Quando eu arrumei um bocal, eu torneei um bocal para mim, eu fiquei testando o bocal durante uns 15 dias. E quem fez esse bocal para você? Foi essa empresa que você falou? A empresa fabricou o bocal. Eu peguei o bocal e adaptei o bocal ao meu molde. Tirei um pouco de diâmetro externo. Mas você mesmo tirou? E fui testando lá na Usimatec, num torninho mecânico. Sim. E fui testando o bocal. Todo dia eu testava ele um pouco para ver como é que estava. Até depois de uns 15 dias, o bocal chegou a ficar no ponto. Aí eu toquei com ele durante muitos anos, por aí afora. Né? Como é que é interessante, né? A gente ter esse conhecimento musical. Repetindo, nós estamos hoje aqui com Paulo Ribeiro Figueira, né? Tradicionalmente valenciano, conhecido como Paulinho do Trombone, né? Ele está falando aqui como começou a sua carreira com música, já passou pela banda Progresso, né? Falando do que ele da vida profissional. E Paulinho, vamos dar uma adiantada, vamos falar um pouco agora, porque esse ano também vai se comemorar o jubileu, né? Da fanfarra do Colégio Estadual Teodorico Fonseca, que são 50 anos. Eu tô sabendo. Já tem aí o Bedeu, né? Na época teve aqui o Dário participando, né? O Luiz Paiva, que inclusive hoje está operado no hospital aí em Valença. Estamos aí estimando as melhoras para ele. E eu queria saber o seguinte, como é que foi a sua entrada na fanfarra do Teodorico? A fanfarra do Teodorico começou na década de 70 e eu fui um dos fundadores dela. Eu, o Paulinho Naná, o Serjão Andrade e tinha outros, o professor Cláudio, enfim, tinha outras pessoas. Moral da história. Cláudio Teixeira, irmão do Naná, no caso, né? O professor Cláudio Teixeira. Aí nós começamos a montar uma fanfarra lá dentro do Grêmio, porque antes disso era tudo bateria. Só que quando saía para fora, o negócio lá fora já era fanfarra. Então nós conseguimos fazer uma coisa muito bacana. Nós conseguimos formar a fanfarra, fabricar o instrumental de percussão dentro do Teodorico Fonseca. Isso aí eu lembro porque eu era aluno do Teodorico, né? E eu lembro do professor Silvio e ele do foi Otto. Meu professor, todos dois, nas artes industriais. Aí a gente não mexia, mas ele, pelo menos a parte de polimento daquele equipamento de percussão... É tudo amarelo, né? Que reluzia como se fosse ouro. Isso né? mesmo. E é um latão, né? Aquilo, né, Paulo? Fala pra gente aí. Os instrumentos eram todos feitos de latão, conforme você está dizendo, e depois eles eram polidos, ficava brilhando igual ouro. Bom, esses instrumentos nós fabricamos. Depois nós conseguimos convencer o professor César, né? E o professor Dário está aí para corroborar isso. Conseguimos convencer o professor César de investir no negócio. Aí foi aí que entrou dinheiro e nós fomos ao Rio de Janeiro comprar as cornetas. Eu fiquei responsável pela parte de cornetas, porque eu já era instrumentista de sopro. Então eu comecei a mostrar para o pessoal como é que era o negócio. E a fanfarra saiu. E tocamos. E deu certo. O negócio foi sucesso. Bom, agora tem esse grupo de ex-alunos do Teodorico que formaram um grupo e vão fazer certamente, em setembro agora,
um desfile que eu acredito que você deva desfilar não tocando, né? Mas participando, Exato. porque o Dedéu vai te convidar. Já convidaram. Sim, já convidaram. A Deus, que bacana. Aí a minha missão vai ser a seguinte: primeiro, sair provavelmente como um gerente. Claro, né? Mas, por outro lado, mostrar para aqueles músicos, que são todos amadores, obviamente, leigos, mostrar um pouco dessa técnica da embocadura. E o pessoal lá da corneta fica reclamando que corneta tem que fazer força, que cansa, que rebenta a boca, e tateté, pororó. É lógico, quando a pessoa não tem embocadura e começa a soprar um instrumento de sopro, seja qual for, o primeiro sintoma é uma dorzinha aqui, igual aquela dorzinha pequenininha de encher bolinha de gás. Sim. Aquilo ali. Depois vem uma outra característica, que é começar a vazar ar pelo canto da boca. Isso aí é outra característica. Como é que se faz para evitar essas coisas? Ou para minimizar essas coisas? A pessoa pega um botão grande, desses que mulher usa em vestido, sim, ou de paletó, né? Paletó de terno e tal, pega um botão, coloca um elástico mais ou menos de uns 30 centímetros naquele furinho do botão e põe o botão na frente dos dentes, assim, sim, e depois vai esticando com a boca fechada, vai esticando. Para poder apanhar a embocadura. Até o elástico jogar o botão para fora. Nisso aí, a pessoa está exercitando o bucinador. Olha, gente, que bacana. Né? Aí vai. E se a pessoa fizer isso todo dia, por uns 30 dias mais ou menos, tá bom. Já começa a ter embocadura. Então o instrumento passa a não fazer mais força. Tá, e deixa eu te perguntar, os instrumentos de sopro, que eu estou tentando lembrar agora aqui, visualizando a fanfarra na avenida com aquela flâmula, né? Eles também eram dourados igual a bateria? Não, né? Não, porque não tem, né? Não, os instrumentos eram todos niquelados. Eles são de latão também, amarelo. Sim. Tanto é que existem instrumentos amarelos, sim, né? Mas acontece que eles eram niquelados para aguentar temperatura externa, diversidade. Sim, e no caso a fanfarra comprou esses instrumentos Exatamente, de sopro. Nós fomos ao Rio de Janeiro, na Casa Clarim, e chegamos lá e compramos. As cornetas eram divididas em etapas. Então, isso que eu queria saber, a quantidade de materiais de material de sopro, você sabe de cabeça mais ou menos, Paulinho? Eu calculo que devia ter uns 50 instrumentos de sopro. De sopro, que coisa linda, hein? De 30 a 50 instrumentos. Eu estimo isso. Não me lembro de cabeça, mas não. Quem que você lembra da sua época, Paulinho, que era parceiro seu lá no sopro? Quem que tocava que você... Maninho Lavega. Maninho, lembra, estudou comigo. Maninho. Serjão Andrade. Sim. Né? Tinha outros, não me lembro todo mundo, eu lembro muito desses dois. Sim. Que tocávamos ali muito tempo. E tinha muitos outros alunos que eram... afeitos à música e gostavam daquilo e queriam participar da fanfarra. E essa parte de sopro na fanfarra, era você que dava o ensinamento a todos eles? Eu fazia isso, Mauri, porque acontecia o seguinte, conforme eu falei agora mesmo, eu já era músico. Sim. Né? Já sabia tocar, tocava em banda de música, em conjunto e tal, estudava no Chodorico. Eu era mau aluno pra caramba, mas essa parte pula. Essa parte pula. Mas aí acontece o seguinte, tocava ali e, ao mesmo tempo, eu fazia essa coordenação dos instrumentos. Quando eu comecei a ver a fanfarra funcionar, as cornetas eram todas misturadas. Você imagina uma coisa, existe numa fanfarra de corneta simples, o seguinte, você tem corneta em mi bemol, corneta em si bemol e corneta em fá. Elas ficavam tudo misturadas, era um balaio de gato danado. Então, comecei a separar, falei, fá para lá, si bemol para cá, mi bemol para cá, e fui fazendo isso. Tá, e só uma pergunta técnica, a corneta ela já tem o timbre próprio de cada uma. Não tem nada que você, aquilo é piston. Aquilo é piston. A diferença é justamente essa. Uma corneta simples, ela é uma corneta, igual essas que a gente vê aí em quartel. Sim. Né? Aquela corneta enroladinha. O piston já tem aquela máquina com os 3 pistos que dá a possibilidade dele fazer todas as notas da escala cromática. Entendi. Né? Mas você falou que pegou elas misturadas e depois se separou. Como é que você fez isso? Eu fui separando. As cornetas em Fá ficavam mais atrás, as cornetas si bemol no meio, as cornetas mi bemol na frente. Mas por quê? Para poder equilibrar a timbragem na avenida? Para poder fazer as suas etapas sem um confundir com o toque do outro. Entendi. Porque cada um faz uma parte da música. Você tem uma determinada marcha, uma marcha de fanfarra, uma determinada melodia. Então tem hora que aquela melodia está em si bemol,
depois vai para Mi bemol, depois vai para Fá. Então, cada etapa da melodia era feita por um conjunto daquelas cornetas. As cornetas, ô Mauri, elas fazem as coisas que chamam-se harmônicos, né? Então, ela produz os sons daquela tonalidade. Por exemplo, se eu pegar uma tonalidade de Si bemol, a corneta faz a nota Si bemol, faz a nota Ré, faz a nota Fá, faz a nota Lá bemol, faz a nota Si bemol na frente e vai por aí afora. Ela não faz o Mi, não faz o Sol, porque isso aí é cromatismo. Aí entra o piston. São os instrumentos de banda. Então, a banda de corneta simples é assim. Depois fizeram a corneta de um pisto só, né? Que ela abaixa meio tom. Depois fizeram a corneta que tem gatilho, funciona igual uma pequena vara de trombone de vara, né? E vai por aí afora. Então, foram aperfeiçoando até o músico chegar a tocar um instrumento cromático. Tá, e na parte da percussão você então não intervia? Quem administrava a percussão era o Tilico. Ah, tá. Luiz Tilico. Ele vai estar hoje à tarde aqui falando da vida dele. Ele é um também. Parceirão, aquele cara é gente fina a beça. Ele é o cara que tomava conta, administrava o conjunto fanfarra, principalmente a parte de percussão. Sim. Era o Tilico, o Paulinho Naná, também fazia muita parte da percussão. Tinha uma série de pessoas ali, né? O Careca Giesta. Tá, lembro do Careca, né? Que até certeza. O irmão dele faleceu esses dias. Gente fina. Então, eles administravam essa parte percussionista. E a gente eu e Maninho, ficavam muito mais na parte de sopro. Mas o Maninho foi um aprendiz seu? Não, o Maninho nunca aprendeu música comigo. O Maninho veio tentar aprender um pouco de música lá em conservatório, agora recentemente, a questão de uns 10 ou poucos anos passados. Ele é residente lá, né? Mora lá e tudo. Aí ele começou a se meter com isso, mas tudo bem. Eu até falei para ele uma vez, que ele é meu amigo, aberto de infância. Uhum. Aí eu virei para ele e falei, Maninho, se você quiser aprender a tocar trombone, você fala comigo, porque eu sei. Esse negócio eu entendo. E ele toca trombone, ou não? Toca trombone de pisto. Ah, tá. É não diferente daquele... não trombone de vara. Sim. Né? Ele toca um outro tipo de trombone, que é um trombone que tem os três botãozinhos igual um pistão. Uhum. E o trombone de vara é um pouco diferente. Nós estamos aqui, então, no podcast, né? Só para relembrar, Paulo Ribeiro Figueira, o popular Paulinho do Trombone, né? Uma pessoa conhecidíssima em Valença. Nós estamos fazendo aqui um podcast de um projeto da Lei Paulo Gustavo. É um podcast aprovado junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Valença, que é a SECTUR. Paulinho, vamos dar mais uma adiantada. Hoje você tem como estimação, porque eu sei que você vai guardar, porque faz parte da sua história, você tem um único trombone ou tem mais de uma peça? Tem 2 trombones. 2 trombones, mas tem diferenciado entre eles? Não, são iguais. Só que um é brasileiro e o outro é americano. Tá, mas aí eu não sei o nome daquela peça. A peça é biqueira que você usa? Bocal. Bocal usa para um e para outro? Para um e para outro. É o mesmo? É o mesmo, é o bocal que eu fiz. Tá, mas não interfere em nada no timbragem que você vai tocar? Não interfere, não. O timbre, o brilhante do trombone, né? O brilhantismo do som do trombone está no instrumento. Não no bocal. O bocal é a peça que o cara põe na boca e deve ser o quanto antes aperfeiçoada para aquele tipo de boca. Então, o bocal, na verdade, é a sua dentadura de bolso. Que você leva para um trombone e para o outro. O bocal é o gerador do som. Sim. Ali que se gera o som. Agora, o instrumento é simplesmente um amplificador. Tanto é que um trombone é um instrumento maior do que um pistão, e daí para fora uma trompa, um bombardino é grande, a tuba é grandona. Agora, todo bocal, ele é um acumulador de saliva? Porque eu já vi gente do saxofone colocando e tirando e limpando e não sei o que lá. Esse negócio é controvertido, sabe por quê, Maurício? Porque o pessoal fala assim, poxa, o instrumento sai água pra caramba, o cara gasta saliva pra caramba. Não. Se eu gastasse saliva, eu já tinha morrido desidratado há muito tempo. Pelo tempo, sim, com certeza, com certeza. É verdade, verdade. Então, o que acontece é o seguinte, a água que gera dentro do instrumento é por causa da condensação da atmosfera. Num tempo frio,
tem muita umidade, faz muita saliva. No verão não faz nenhuma água no instrumento, porque não tem essa condensação exagerada, sabe? Entendi. Então não tem esse negócio de saliva do cara, não é nada disso não, rapaz. Todo mundo pensa isso, mas não é. Não, eu sei, porque uma vez, eu colocando som para uma banda uma vez, banda musical, grupo, né? Aí tinha lá 2 saxofonistas, eu vi um e o outro tirando, eu falei, pô, aí eu tirei uma dúvida. Eu fui até agora, há pouco tempo, foi o ano passado e vai estar esse ano de novo num festival de jazz and blues que acontece agora final de semana em Ipiabas. Beleza. 21, eu já 22 e participei 23. disso, eu já Né? vi isso. Então vai ter banda lá que usam e eu no dia lá, eu não sei a diferença de um saxofone para o outro, eu sei que um era maior e o outro era menor. O sax alto é menor do que o sax tenor. Então, aí eu não tenho esse conhecimento, eu via que o cara estava tirando, tocando e limpava. Eu falei, gente, será que é de tempos em tempos? E, na verdade, o tempo não estava frio, né? Mas aí eu pensei, aí eu logo te perguntei por causa de bocal, porque eu vi você falando bocal. Paulinho, vamos dar uma adiantada agora aí, né? E vamos falar um pouco hoje da sua atividade musical, porque nós viemos também nos bastidores conversando. Fala um pouquinho pra gente sobre o violão de 7 cordas. E você passou uma autenticidade para mim, conversando que isso é muito importante para os músicos, que você é o único em Valença a usar um violão de 7 cordas. Passa pra gente. E ia tocar um violão de 7 cordas por música, porque o violão de 7 cordas, na verdade, ele é um instrumento típico do conjunto regional, de choro, né? E de samba também. Esse instrumento é um instrumento um pouco específico, porque ele faz a voz da baixaria. O contracanto ele faz como se fosse o bombardino da banda. Sim. Né? Ele faz aquele contracanto no chorinho, principalmente. Então, esses instrumentos geralmente se toca por música. Tem muito músico por aí que tenta tocar violão de 7 cordas de orelha, tá ferrado. A não ser se o cara for muito bom mesmo. Mas geralmente o músico de instrumento de 7 cordas, ele toca por música. Você fez até um exemplo com a sua boca aí, que enquanto o violão normal faz uma harmonia, né, uma coisa, o de 7 cordas faz outra coisa. Faz como se fosse um contrabaixo, né? Então, se você pegar, por exemplo, aí o violão é uma resposta. É uma resposta em cima do que o cara está fazendo, ou às vezes quando tem um intervalo na música, o violão preenche aquele intervalo com uma resposta. Entendi. O de 7 cordas. O de 7 cordas. Olha, geralmente trabalha num conjunto de chorinho clássico, geralmente trabalha-se um violão de 7 cordas e um violão de 6 cordas fazendo em 2 vozes, igual o músico sertanejo, né? Mas acontece que o cara dos 6 cordas também tem que ser músico de ler, senão ele não consegue. Porque quando o cara é músico e não lê música, é a mesma coisa que um papagaio. Fala, mas não sabe o que está dizendo. Ah, tá. Entendeu? Sim, com certeza. Agora, o músico de leitura musical, ele lê o que está escrito ali e reproduz aquilo. Então, existe uma grande diferença, Mauri, entre saber música e saber manejar o instrumento. Eu já vi músicos que são ótimos em parte técnica, teoria musical, mas na hora de tocar o instrumento é uma porcaria, não sabe nada. Entendi. E ao contrário também, já vi pessoas que tocam extraordinariamente bem um instrumento, mas não entende nada de música, é um zero à esquerda. Tira aquilo ali por tirar, né? Não faz a leitura musical. Eu já toquei com músicos que tocavam muito, mas na hora de ler música não sabia nem o que era um dó. E já vi o contrário. Músico que recitava um livro de teoria musical inteirinho na minha frente e depois ele não sabia nem ler uma partitura. E hoje, Paulinho, vocês aí montaram um grupo, né? Porque vocês já estiveram aqui na minha live do empresário, né? Mas a gente vai fazer uma referência também, que não deixa de ser um papo de música com você que é representante aí e a parte da arte valenciana, você faz parte, é parte integrante do grupo de chorinho Cordas do Vale, né? Não é só de chorinho, é de samba, né? Fala pra mim, como é que é esse repertório? Esse grupo, ele originalmente é para tocar choro, né? Então a gente tem 80 e tantos chorinhos por aí afora, né?
mas tocamos samba de raiz e... Samba de raiz. Samba de raiz é o que se chama hoje, que é o samba que a gente tocava antigamente mesmo. Né? Então, nós tocamos samba, tocamos bolero. Tem diversas formas, diversos tipos. Agora estamos tentando, estamos vendo se vai vogar, se vai entrar mesmo a bossa nova. Sim. Né? Um grupinho que nós montamos, assim, para a gente se divertir. Somos músicos, eu no 7 cordas, isso. O Vaguinho no bandolim, o Tite no pandeiro e o Marcinho no cavaquinho. Cavaquinho. Esse quarteto a gente toca porque a gente gosta de tocar. Agora, de vez em quando, a gente sai para tocar a Vera. Sim. Geralmente, quando a gente estava funcionando muito, a gente estava fazendo apresentações nas praças públicas de Valença. Sim. Sem patrocinador, sem nada, sem 0800. Né? Aí acontece o seguinte, ô Mauri, o conjunto, ele parou durante um tempo, porque o Vaguinho mesmo também estava com um certo problema, teve alguns probleminhas para resolver. Da vida, né? Aí, enfim, nós demos um tempo. Agora estamos retomando o conjunto. Mas eu tive outro dia andando de táxi com o Tite, né? E o tempo que ele me trouxe aqui em casa, ele esperou para me levar um dia que eu estava sem carro, ainda falei para ele para não deixar essa ideia morrer, porque profissionalmente, né, muitas das vezes já aconteceu, eu antes de conhecer vocês, né, tocando, já aconteceu de ter um evento para eu poder fazer uma sonorização que foi, independente de ser festa de casamento, bodas de ouro, boda de prata, a pessoa queria um grupo de chorinho. Né? E o meu contato de grupo de chorinho no passado foi há bastante tempo, foi em 1998, quando teve uma apresentação no Hotel Fazenda Arvoredo, em Barra do Piraí, que eles se apresentaram lá, mas vieram do Rio, né? Vieram do Rio e depois se apresentaram numa sala de música, que é um teatro que tem de Rio das Flores. Né? E nessa Centro época, Cultural de Rio das Flores. E nessa época... eu conheço o pessoal que estava lá. Então, aí parece que um deles lá é até filho de uma pessoa famosíssima do chorinho aí. Era o Juarez de Brito, filho do Guilherme de Brito. É isso aí, lembrou isso aí. Então, na verdade, eu não tinha esse contato. Então, tipo assim, hoje, se as pessoas procurarem, né, eu vou entrar em contato com o Paulinho, com o telefone, com o Tito, do Vaguinho até tem também, falar assim, estão querendo uma festa, não em cima da hora, mas pro mês tal, vocês exatamente, tem. Porque vai acontecer o seguinte, ontem mesmo a gente estava agendando algumas coisas. Sim, me passa aí um input list, que é um microfone, se tiver flauta, né, o microfone para poder pegar o violão, porque eu acho que acusticamente, você tendo os microfones corretos para os instrumentos, é melhor do que plugado, porque você tira a sensibilidade. Mas acontece o seguinte, o Mauri, os instrumentos que nós temos, todos eles são eletrificados. Sim. A gente liga na mesa de som e dali para frente. Sim, não, assim tudo que tem bem. feito. Não, estou falando caso não fosse, né? Caso não fosse, seria microfone para cada tipo de instrumento. Já aconteceu de eu fazer uma sonorização para um grupo de chorinho, foi na Fazenda Arvoredo, realmente em Barra do Piraí. O bandolim não tinha o captador, então, na verdade, eu usei um microfone Phantom Power, tipo esse, porém unidirecional, né? Para captar aquele instrumento. Para captar aquele instrumento e não pegava nada do lado. É como se fosse uma redoma criando aquilo ali, né? Exato. Para poder fazer. E foi para um violão também, porque a sensibilidade para ele falaram que era melhor. Assim como eu botei um microfone específico também vindo do alto, para que pegasse, que eles tocaram sentado numa meia-lua, né? Pegando a flauta para poder fazer. E na época, né, para honra e glória também de Jesus e para meu engrandecimento, quem estava presente, nada mais, nada menos que, eu nem sei da vida dele hoje, Antônio Alvim. O Alvim, também nunca mais tive contato com ele, não. Antônio Alvim, tocava bateria por música, aquele cara era genial. Que sempre trabalhou aqui no Banco do Brasil. Estúdio, tem um... Na época, quando eu fui na casa dele, já tinha transformado em museu os tape decks da Gradiente Fotocélula, né? E ele estava na plateia, porque lá que as cadeiras ficam igual um cinema, né? A moça que estava com ele falou assim, o Antônio Alvim quer falar com você, mas ele não sabe quem você é.
Aí eu fiquei sabendo que ele estava com deficiência. Deficiência visual. Aí ele me elogiou. Ele falou assim, quem é você? Eu falei, Amaury Figueira. Ele falou, quero te cumprimentar. Aí eu já sabia quem era, então não tem preço, Paulinho, quando a gente tem um elogio desse aí, essas né? Essas coisas marcam a vida da gente, né, Amaury? Sim. Marca a vida da gente direto mesmo. Então, Paulinho, olha só, nós estamos chegando aí ao final desse podcast, né, que é Papo de Música e Arte Valenciana, numa realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo de Valença. Eu estou muito feliz, Paulo Roberto Figueira, Paulinho do trombone, de ter trazido você para poder nos esclarecer, mostrar um pouco da sua história, né? E assim que esse vídeo, né, chegar ao que tem que chegar para se concluir na prestação de conta da Lei Paulo Gustavo, eu estarei liberando ele para o público para você também ter ele com você. Eu vou ficar muito agradecido. Eu te agradeço aí pela sua história de vida, sua vida profissional, vida de músico, e a gente tem mais podcasts para poder fazer. E você pode dispor de mim, viu? Sim, porque eu claro. estou à vontade para isso. Com certeza. É um prazer. A gente vai ter que fazer outros episódios, que são 14 episódios, nós já estamos gravando esses vídeos para poder ter a prestação de conta, e eu agradeço, no momento que esse vídeo chegar até você, na época da postagem, né, que você aprecie bastante aquilo que foi falado pelo Paulo Ribeiro Figueira, né, o Paulinho do trombone, com relação a essa história de musical. Até um próximo podcast, se Deus quiser. Termina aqui mais um podcast com a apresentação de Amaury Figueira, projeto Papo de Música e Arte Valenciana. Projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença. Até o próximo!